Boa tarde. Boa tarde. Estamos começando mais um T3 News e, como foi falado ontem, o tema de hoje é direito trabalhista. E nós trouxemos 3 convidados para responder a perguntas que vocês mandaram. Nossos 3 convidados são o Miguel, que ele é estudante na USP, ele estuda direito na USP, a Giovana, que é advogada civil, e a Maria Eduarda, que é advogada trabalhista. Boa tarde. O João, ele mandou uma pergunta aqui pra gente que a Giovana vai responder. A empresa deve exigir que o empregado assine o documento de controle de jornada de trabalho? Boa tarde, eu vou responder a primeira pergunta, que seria referente à folha de ponto. Bom, a folha de ponto é obrigatório sim fazer a assinatura, pois comprova que você cumpriu a sua carga horária de trabalho. Logo em seguida, a gente já tem outra pergunta aqui, que é: quais são as faltas legais ao trabalho segundo a CLT? Você pode responder pra gente, Giovana? Bom, eu vou responder a segunda pergunta, que seria sobre a falta de trabalho referente ao pagamento, né? Se é custeado ou não. Se é custeado, aquelas faltas que seriam sobre falecimento, casamento, doação de sangue e entre outras, que é mais comum você entregar um atestado. Pedro, que também é estudante na USP, ele mandou uma pergunta aqui pra gente que o convidado Miguel vai responder. Qual é a diferença entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho? Boa tarde. Referente à sua pergunta, no interrompido vocês recebem sim, tanto como nas férias e tudo mais, e suspenso vocês costumam não receber. Agora uma pergunta que é curiosidade minha, porque aconteceu um caso na minha família, então eu queria perguntar para Maria Eduarda se ela pode me responder essa. O empregado pode ser impedido de trabalhar no dia em que ele chegou atrasado e não justificou? Boa tarde, respondendo a sua pergunta, não, a empresa não pode impedir um funcionário que chega da empresa por ele estar atrasado. Tem uma tolerância de 10 minutos, porém é descontado na folha de pagamento no final do mês, quando é dado ao funcionário. Agora o senhor Carlos, de 56 anos, que é um trabalhador, mandou, e eu vou perguntar para Maria Eduarda. A empresa que suprimir as horas extras dos empregados deve lhe pagar algum valor a título de indenização? Respondendo a sua outra pergunta, sim, a empresa deve pagar as horas extras, mas de acordo com o que o funcionário fez as suas horas. E no final do mês é calculado juntamente com o seu salário mensal. Agora, a Marina perguntou, que também é estudante da USP, estamos cheios de estudantes da USP aqui hoje. Ela falou que isso caiu na prova dela, então a gente vai perguntar para a Giovana. A empresa Indústria Metalúrgica X pretende terceirizar todo o trabalho do setor de copa e cozinha. É possível essa terceirização? Quais são os cuidados que a empresa deve ter? Respondendo sua pergunta sobre a indústria metalúrgica, para você fazer o contrato dessa empresa, você precisa acompanhar o trabalho dela, verificar a regularidade da empresa e ter um contrato certinho referente a essa contratação. A dona Sandra, que é ex-auxiliar geral, está perguntando. Essa eu vou mandar para o Miguel, para saber se ele já está afiado. Ela entrou com uma reclamação trabalhista contra a empresa terceirizada e a contratante, pedindo o reconhecimento de vínculo empregatício com a contratante. Ela alega que recebia ordens do supervisor de administração do pessoal da empresa contratante. E na terceirização, ela foi contratada pela terceirizada, que a dispensou quando o contratante não quis mais o seu trabalho. Como ela deve recorrer a isso? Enfim, respondendo na última questão, né, referente a Sandra, a gente teria que ter mais provas concretas e tudo mais, se aprofundar mais no assunto para poder ter uma resposta melhor.